Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Preparei um vídeo, vamos iniciar com esse aí, um resumo do que o Gustavo Gayer, o deputado federal Gustavo Gayer, faz uma crítica aí ao UOL. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Bora pro vídeo. É um dos principais portais de propaganda oficial do governo Lula. Todo o jornalismo, todo o quadro de jornalismo do UOL é composto por militantes escancarados. Isso aí todo mundo sabe. Então, quando você vê um quadro do UOL onde o comentarista fala abertamente que o Lula está em declínio, está caindo vertiginosamente, perdeu 7 pontos de aprovação em um período de 10 meses, é porque a coisa tá séria. A situação do Lula tá tão complicada que nem mesmo seus maiores defensores e passadores de pano estão suportando mais e não estão conseguindo mais achar uma maneira de justificar tal queda. Bom, um comentarista tentou, né, que é o Ricardo Cotcho. Escuta isso aqui, olha o que é o UOL percebendo que o Lula realmente não tem futuro. Olha, sobre o Lula, o presidente Lula, desde o começo do ano, desde a primeira pesquisa, ele vem caindo uma curva negativa em todas as pesquisas, né? E aí sempre tem várias razões, vários motivos. Além do que o Thales já falou da carestia, né, do preço dos alimentos e tal, tivemos também um aumento grande nas contas de luz, né, na energia elétrica, e principalmente uma sensação de mal-estar generalizado. É difícil localizar exatamente a causa disso. É difícil localizar a sensação de mal-estar generalizada. Criminalidade subindo, corte na educação, corte na saúde, corte na segurança pública, Faculdade do Rio de Janeiro devendo 38 milhões e tendo a energia cortada, a água cortada, o preço da carne subindo, o preço dos alimentos subindo vertiginosamente, o custo de vida do dia a dia, a gasolina, o dólar passando de 6 reais. Mas ele não entende por que o pessoal está com essa sensação. Mas se você pegar o noticiário em geral, e principalmente nas redes sociais, é uma coisa assim, parece que vai acabar o mundo, que o Brasil Acharam culpado as redes sociais. está tudo ruim, que nada presta e tal. Não sei se vocês acompanham, eu vejo muito rede social. E não sei muito longe, mas são comentários que entram nas nossas colunas, né? Quando a gente escreve coluna, é só ver os comentários, que é uma coisa claramente orquestrada e tal, e que tem uma influência muito grande. Isso não é só na época de eleição, de campanha eleitoral. As redes sociais agem o tempo todo, né? E aí você pode criar uma percepção negativa de algo que não é tão ruim, que é o... Você está entendendo? Ou seja, o problema são as redes sociais. Não é porque o povo não está pagando mais a picanha na gasolina, na energia, na água, no condomínio, na luz, no aluguel. Não, o problema é que as redes sociais, o povo fica reclamando disso. No caso da economia brasileira, como foi o caso do Biden nos Estados Unidos, que o Thales já citou, né? Aliás, tem uma outra coisa que eu me lembrei, o Biden, foi, no começo da campanha, antes daquele debate desastroso, ele estava com 40% de aprovação, né? E nos Estados Unidos é considerado baixo isso. O Lula está com 35%, né? 35,8%. Os marqueteiros, em geral, dizem o seguinte: o presidente não pode chegar ao piso de 30%, porque daí para baixo é irrecuperável, fica muito difícil se recuperar. Lula está a 5 pontos percentuais de chegar no buraco, naquele onde os especialistas falam que quando fica abaixo de 30%, ele fica irreversível. A rejeição se torna uma espécie de febre, ela se propaga. Nós temos aí um contágio da rejeição. Então, abaixo de 30% é a morte, é o fim político, né, de qualquer pessoa que esteja ocupando um cargo no executivo ou de qualquer lugar. E o Lula está com 35%. Lula está a 5 pontos de se tornar irreversivelmente morto politicamente. Então, o que o Lula decidiu fazer? Ele vai quadruplicar os gastos em marketing, publicidade, propaganda. Saiu uma matéria dizendo que a Secom gastou com a Rede Globo nesse primeiro ano mais do que todos os anos durante o Bolsonaro, só com a Rede Globo. E, paralelamente, ele tem aí grandes autoridades usando tragédias para tentar censurar a internet. Inclusive, dia 27 agora, o STF vai votar, vai decidir, eles não votam porque eles não têm voto, eles vão decidir censurar a internet e toda e qualquer pessoa que fale contra esse governo ou que questione decisões que não estejam de acordo com a Constituição será considerada antidemocrática, será banida, censurada, terá sua vida destruída e possivelmente, que é isso que eles querem, presa. Para quê? A gente precisa defender a democracia. A democracia, as instituições precisam ser defendidas. Inclusive, o que me chama a atenção hoje em dia é isso aqui. Para o entendimento, para a concepção dessas autoridades hoje, democracia são as instituições e não o povo. O conceito de democracia mudou, porque hoje a democracia não é mais a vontade do povo ou o governo do povo, é o governo das instituições. É o que as instituições decidem. E se você reclamar de qualquer instituição, você ajudou o cara a explodir a própria cabeça na Praça dos Três Poderes. São narrativas, assim, em cima de narrativas sendo construídas para calar a população. E eles querem calar a população por vários motivos, mas um dos principais, você pode ter certeza, é para impedir a queda brusca de popularidade e de aprovação do Lula que está entrando. Olá pessoal, estamos aqui na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos para visitar uma série de parlamentares e nesse caso, além de agradecer a deputada Maria Elvira Salazar, que vocês conhecem, também parabenizar pela reeleição. Muitos brasileiros na Flórida a apoiaram
desejar um excelente trabalho e, claro, agora em espanhol, né? Que Trump tenha una administración que de hecho ayude a nosotros en Brasil. Pero claro, una administración, el presidente Trump lo que quiere es libertad, democracia y economía de mercado. No queremos regímenes autoritarios y por eso estamos aquí en el Congreso Federal enviándole un mensaje muy claro a los brasileños y específicamente a las autoridades y a la clase política de Brasil, que hay que respetar la democracia y sobre todo la Corte Suprema de Justicia, que es sagrada, y que uno de los miembros de esa Corte Suprema de Justicia no piense que es Dios Todopoderoso, Padre Eterno. Nadie es Padre Eterno. La gente lo eligió y tiene que seguir las leyes de Brasil y proteger los derechos humanos de todos los brasileños, como hacemos aquí en el Congreso Federal. Es la misma cosa, es el mismo plan, es la misma fórmula. Libertad para la gente comum e corriente. Como vocês estão vendo, é uma mulher muito forte e nós estamos aqui muito contentes com a sua reeleição. A gente sabe que a comunidade brasileira apoiou muito e ela nos apoia muito, apoia a liberdade, apoia a verdadeira democracia. Então, para nós é uma grande alegria, uma honra estar aqui. Ay, lo entendí todo. Lo entendí todo, qué bien. Es que es muy difícil hablar portugués. Felicitaciones por las propuestas que están siendo hechas aquí para también que los que están desrespetando los derechos humanos sean llamados a la responsabilidad. Claro que sí, no se puede. Los Estados Unidos somos el bastión en el mundo, guía para los derechos humanos de todos los ciudadanos y derechos humanos primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Quem vai decidir se eu vou ou não é a Sua Excelência Alexandre de Moraes. Okay? 2 anos, não teve golpe ainda. 2 anos para pôr um golpe. Não tem nenhuma fotografia de um soldado na rua, tá? de um general aí levantando a espada, nada. Mas o que eles querem? É nos aniquilar. Querem destruir o PL. Quando nós peticionamos o PL em 22, baseado em resoluções, em normas e leis, em poucas horas, um indeferimento, um despacho muito grande e uma multa de 22 milhões. Se nós recorrêssemos do indeferimento da petição, a multa passaria para 200 milhões, quem sabe a cassação do registro do PL. Isso é a democracia que a gente vive aqui. Entendam, ou a gente vai cada vez mais afundar nesse poço da arbitrariedade e da perda dos nossos direitos aqui no Brasil. Acredito que dê para mudar. Se não acreditar disso, não estaria aqui, ou estaria do outro lado, que é muito mais cômodo, não ia ter quase problema nenhum, não ia estar esperando tocar a campanha em casa para ser detido pela nossa gloriosa Polícia Federal daquele ministro. Bem, problemas nossos aqui. Quem é mais velho deve se lembrar em 2002, uma campanha massiva, a internet era muito fraca ainda, você usava a internet pegando o cabo telefônico e ligando o teu laptop, e levava alguns minutos para a internet entrar no ar, mas o PT usou aquele momento praticamente atacando PFL, MDB, PP, entre outros partidos, que nós queríamos acabar com todos os direitos trabalhistas. Era um projeto do então senador do Dornelles, que flexibilizava a CLT. A CLT está toda ela, os direitos estão todos lá no artigo 7 da Constituição, não tem como você alterar aquilo lá. O que era flexibilizar? Uma mulher estava em licença gestante, ela podia interromper e pegar o resto depois de algum tempo. O patrão podia negociar com o empregado, se ele quisesse adiantar a parte do 13º para ele. E assim por diante. O PT usou isso como se nós tivéssemos querido acabar com o 13º, fundo de garantia, hora extra, licença gestante, e pegou. Porque o pessoal pegava na internet o nome dos parlamentares, entre eles eu, que havia votado para Frix, na CLT, que era uma boa proposta, dizendo que eu queria acabar com os direitos trabalhistas. Até em banheiro público no Rio de Janeiro tinha minha fotografia como o inimigo do trabalhador. Muitos foram batidos, o PT foi a maior liderança, fez a maior bancada por ocasião das eleições de 2002, e assim sendo, elegeram João Paulo presidente da Câmara. Bem, um tempo depois, o PFL e o MDB, a metade da bancada nossa, tá? Bem, teve um problema depois, João Paulo renunciou, e tivemos eleições. Luiz Eduardo Grignal de um lado, Severino Cavalcante de outro. Luiz Eduardo Grignal, aquele cara da Comissão da Verdade, dos direitos, do desarmamento,
Quem achava que foi torturado buscava ele por qualquer motivo, ganhava uma pensão sem pagar imposto de renda, o prêmio ia para o escritório dele. Era esse cara aqui. E o cara, de certa forma, inteligente, advogado do PT. Ele que abafou o caso Celso Daniel. Outro lado, Severino Cavalcante, faleceu há pouco tempo. Era o pai do nepotismo e do clientelismo. E eu vim candidato a presidente para exatamente poder derrotar Luiz Eduardo Grignal. No YouTube está o melhor discurso do Bolsonaro, onde eu dissequei a questão dos direitos trabalhistas, que lá atrás teve o dedo do Luiz Eduardo Grignal. Tanto fomos vitoriosos que no segundo turno, Luiz Eduardo Grignal teve menos votos que no primeiro, Severino acabou sendo presidente da Câmara. Por pior que fosse Severino, era infinitamente melhor que Luiz Eduardo Grignal, o advogado master do PT. Problemas no momento. Estamos agindo da mesma maneira sobre a PEC meia dúzia por um. Não adianta você discursar para quem está na ponta da linha, que a maioria não vai entender. Ele acha que ele pode trabalhar 4 dias por semana e tudo bem, o patrão não vai diminuir salário, não vai ter problema nenhum, não vai encarecer o produto, entre outras coisas. Bem, quem está contra isso? Eu te falei com alguns deputados, discursando. Você tem razão, mas você está dando um tiro no pé. Você combate uma picada de cobra com peçonha. Então a PEC está aí, parece que conseguiu assinaturas. Quem quiser botar o peito para fora e fazer a coisa certa, vai se dar mal. E nós que pretendemos fazer uma grande bancada em 26, vamos levar uma pancada. E o PT está buscando que essa PEC é uma sobrevida, porque eles se acabaram. Eles são municipais, mostram isso aí, se acabaram. E eles têm que renascer das cinzas. Como? Jogando um contra o outro, como a massa do Brasil, empregado contra patrão. Então, o que eu acho que ele deve fazer? Muita cautela, não adianta fazer notinha na imprensa, editorial, carta de jornal, discurso na internet, discurso da Câmara. Cada discurso, vocês estão na areia movediça. O que eu acho que pode ser feito? Olha, peçonha com peçonha. Começa a falar, já que ele quer resolver o PT na canetada, por que não resolver a questão do salário mínimo também? Por que não botar na PEC 10 mil o salário mínimo? O que é mais importante, vocês têm que provocar o chefe do executivo, que é o chefe da esquerda. Ele tem que se pronunciar sobre essa PEC. A PEC tem que ser de autoria dele para resolver esse problema. O que eles pregam é o seguinte: você vai trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. E como vai faltar vaga, né? Porque o cara vai trabalhar 4 dias na padaria, alguém tem que suprir os outros dias. Tem que empregar mais gente. Ele tem que ser o pai dessa criança. E resolver a questão de uma vez por toda do salário mínimo. Jogar o abacaxi para ele resolver. E nós sabemos que não é na canetada, não é na votação de uma proposta que a gente vai resolver o problema. Que é mais antigo aqui. Deve ter pego a história da PEC 300. É a mesma coisa a PEC 300. Tá? Que foi uma confusão que quem se mostrava contra apanhava até não querer mais. Havia caravanas de policiais de todo o Brasil para cá. Ou seja, o que é a PEC 300 mais ou menos? O menor salário naquele tempo era da PM de Brasília, estava aqui. Então os estados ganhavam aqui, todos iam chegar até o topo. Para essa diferença quem ia pagar era a União. Naquela época, estimava-se 50 bilhões por ano a diferença. Hoje seriam 100 bilhões por ano. E toda vez que aumentasse a PM de Brasília, a PM do Rio não ia aumentar, porque essa diferença era coberta pela União. Então essa era a PEC 300, muito bonito no papel, né, como é de casamento de fadas, que ninguém vai ter problema nenhum, vai ver em paz e harmonia e amor a vida toda. Voltamos a essa situação. Com toda certeza alguém deve ter ideia melhor do que a minha. Raciocine, converse, não vão para a provocação, porque gente, está muito bem hoje em dia por aí, vai acabar sendo vaiado aí até em aeroporto, porque não aderiu à PEC 300, porque está contra, e porque está contra o trabalhador, entre outras coisas. Dá para resolver com inteligência, audácia e jogando a regra do jogo do PT. Excelente resumo aí que o presidente Bolsonaro fez. Já que é algo tão bom essa PEC, igual muitos falam aí do governo, então o público tem que
tem que vir todo dia público cobrar a posição do presidente, né? Como eles falam que é uma coisa tão boa, então que ele assuma essa responsabilidade, essa paternidade aí dessa PEC. Em tão pouco tempo ele resumiu aí muita coisa que está acontecendo. Deu uma aula aí de política. A única certeza que a gente tem sobre essa PEC, que a própria deputada que apresentou, é que não tem estudo nenhum que ela embasa quem vai pagar a conta. Não tem estudo sobre estudo de viabilidade econômica. Quem vai pagar a conta sempre vai ser o povo. A conta sempre vai cair no colo de quem? Do povo. Com o aumento de produtos, de serviço, como que o patrão vai tirar prejuízo? Nos produtos e serviços. Censura, né, que está mais próximo para a gente que está acompanhando aí, né, esse último ocorrido que aconteceu em Brasília, que agora os jornalistas de esquerda só falam disso, pronto, acabou todos os outros assuntos, não acontece mais nada no Brasil, não existe mais corte de gastos, não acontece mais nada no Brasil e no mundo. Só existe o ocorrido em Brasília. Todos os canais só falam disso, que é o que está acontecendo no momento. Eles desviam o foco somente para isso. Esqueceram até do Donald Trump por um momento, né? E aí vem agora a censura, né? Com esse ocorrido, que está mais próximo do que nunca, né? Controlar o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente escreve. Como que a gente fica? Refém do governo. Controlados.